Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este domingo, 14 de janeiro de 2024, para os jogos da Europa, campeonato holandês e campeonato turco, campeonatos que eu gosto de trabalhar aí no mercado de escanteios, beleza? Então, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar aí as nossas análises. E se você não é inscrito aqui no canal, eu peço também que você se inscreva, ative o sininho das notificações. Dessa forma, você vai estar sempre sendo notificado quando lançarmos aqui um vídeo novo no canal. E também deixar seu like aí no final desse vídeo, se de alguma maneira essas análises aqui, o meu trabalho fizer sentido para você e puder contribuir aí no seu planejamento diário, porque é esse o nosso maior intuito aqui, beleza? Então é isso, galera, vamos lá para as nossas análises deste domingo. Bom, galera, e dando início aqui ao nosso domingo de análises, a gente começa na Holanda, primeira divisão. A nossa querida Eredivisie, o Volendam, recebe em casa o Almere City, dois times que estão ali na segunda metade da tabela. Puxando aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Volendam, time mandante dessa partida, está na 17ª colocação do campeonato. Nesse momento aí da competição, sendo rebaixado para a segunda divisão da Holanda, com 11 pontos, 16 jogos disputados, apenas 3 vitórias, 2 empates e 11 derrotas, o Volendam aí nessa primeira metade aí do campeonato que já se passou, beleza? O Almere City está um pouco acima ali do Volendam, 14º colocado da competição. Lembrando que a Eredivisie tem 18 times aí que disputam a primeira divisão holandesa. O Almere City se encontra ali na 14ª colocação com 16 pontos, também 16 jogos disputados, 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas no campeonato. Como eu falei para vocês, dois times que andam bem mal aí das pernas, bem mal na situação no campeonato em si, beleza? No mercado de escanteios, a gente tem dois times aqui que são muito bons em escanteios dentro da competição. A gente tem por o lado do Volendam. O Volendam, quando joga na condição de mandante, tem uma média entre marcados e sofridos de 11,2 escanteios dentro da Eredivisie, dentro da primeira divisão holandesa. Se a gente pegar aqui, a gente tem um time que tanto marca muito em escanteios, tendo uma média aí de 6,2 a seu favor, como também cede bastante oportunidade ao seu adversário, cedendo aí em média 5 escanteios por jogo ao seu adversário, em média em 17 rodadas. Pelo lado do Almere City, quando joga fora de casa, quando joga longe dos seus domínios, tem uma média aí de 12,1 em escanteios dentro da competição. Para um time que joga fora de casa, é uma média muito alta, é uma das maiores médias de time visitantes dentro da competição, e isso se vai muito aí pelo fato do Almere City ceder muito em escanteios também, quando joga fora de casa. Mas além de ceder muito em escanteios, é um time que também produz muito em escanteios. E se vocês podem ver, né, como eu mostrei para vocês aí a tabela de classificação, são dois times que tentam fugir da zona de rebaixamento, tentam se afastar cada vez mais daquela parte de baixo da tabela. Gosto muito desse jogo aqui para o mercado de escanteios e deixo para vocês duas sugestões para essa partida. A primeira é tentar buscar no ao vivo acima de 9 escanteios para Volendam e Almere. Então, primeira sugestão para vocês, mais de 9 cantos, Volendam e Almere. E a segunda é uma aposta pré-jogo, pré-game, que eu gosto bastante, que é tentar buscar pelo menos 5 escanteios na partida do Almere City. Tem uma odd aí nesse momento de 1,70 na Bet365. Então, eu deixo para vocês essa sugestão aí, Almere City mais de 4,5 escanteios nesse jogo. E o próximo jogo de hoje fica por conta da Superliga da Turquia. O Antalyaspor recebe em casa o Trabzonspor. O Antalyaspor, que está ali na 8ª colocação do campeonato, recebe o Trabzonspor, terceiro colocado
da Superliga da Turquia. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que são dois times que estão na primeira metade da tabela. O Trabzonspor, terceiro colocado da competição com 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E tá ali logo atrás na terceira colocação de Fenerbahçe e Galatasaray, dois times que estão bem à frente em pontuações aí no campeonato. Tudo bem que a gente está apenas na 20ª rodada da competição, pode acontecer muita coisa, mas realmente Fenerbahçe e Galatasaray vem fazendo aí uma campanha bem interessante, uma campanha bem positiva. A gente pegar aqui os jogos, né, do Galatasaray e do Fenerbahçe. O Fenerbahçe que já jogou no sábado, tá aqui com 19 jogos, 16 vitórias, 2 empates apenas e 1 derrota em 20 rodadas. E o Galatasaray tem aí 15 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota também. Como eu falei para vocês, não é que seja impossível, mas realmente é uma missão bem complicada aí do Trabzonspor tentar assumir a primeira e a segunda colocação do campeonato. E logo abaixo ali, na 8ª colocação, nós temos o mandante desse jogo, o Antalyaspor, 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas na competição, com 20 rodadas aí disputadas. No mercado de escanteios, são dois times que a gente precisa ter um pouco de cuidado e eu vou explicar isso para vocês agora. Quando o Antalyaspor joga dentro de casa, tem uma média aí entre marcados e sofridos de 10,2 em escanteios dentro da competição. Um time que tanto marca muito em escanteios quanto cede muito em escanteios. Inclusive, a média é equivalente, a média é igual, tanto a seu favor quanto contra. O Antalyaspor, quando joga dentro de casa, tem médias aí de 5,1 a seu favor e de 5,1 de escanteios cedidos, de oportunidades cedidas ao seu adversário. Quando a gente fala do Trabzonspor jogando como visitante, é uma equipe que a gente sempre tem que ter bastante atenção. O Trabzonspor, para o mercado de escanteios, tem uma média aí de 8,6 dentro da Superliga da Turquia. É um time que dentro de casa e fora de casa não tem grandes médias em escanteios. Então, quando a gente tem um time que tem uma boa média em escanteios e outro time que tem uma média não tão boa assim, a gente precisa tomar bastante atenção nesse jogo e nesses jogos. Outra coisa bem interessante desse jogo aqui, se a gente pegar aqui as linhas para essa partida, tanto o Antalyaspor quanto o Trabzonspor não costumam cumprir as suas linhas em escanteios. Se a gente puxar aqui a linha do over 9,5, a gente tem uma combinação das duas equipes em apenas 45% dos jogos bateram a linha aí over 9,5. No over 8,5, 60% dos jogos bateu o over 8,5 nessa partida, ou seja, é um jogo com tendência a poucos escanteios. O que é que eu deixo de sugestão para vocês? A minha primeira sugestão para vocês é levar o jogo para o vivo, identificar padrão. Se não identificar padrão, bota esse jogo aí em stand-by, deixa esse jogo para lá e vai acompanhar outros jogos do Domingão. A única sugestão que eu deixo para vocês de aposta para esse jogo aqui é tentar levar o jogo para o vivo e buscar um escanteio limite na primeira etapa. Se obviamente o jogo tiver com padrão de jogo, tiver com pressão suficiente e também com os dois times ali no final do primeiro tempo tentando buscar o jogo, ok? Então, sugestão de aposta para vocês aí, escanteio limite na primeira etapa. Próximo jogo deste domingo fica por conta aí da Eredivisie. O Go Ahead Eagles recebe em casa o Ajax. Go Ahead Eagles, que se encontra ali na 6ª colocação da competição, recebe o Ajax, 5º colocado, uma surpresa aí, inclusive, para muita gente. O Ajax, 17ª rodada do campeonato holandês, 5º colocado da Eredivisie. Trazendo para vocês aí a tabela de classificação da Eredivisie, a gente consegue ver aqui que o Ajax está ali na 5ª colocação, com 25 pontos, 16 jogos disputados, 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. E o Go Ahead Eagles está ali na 6ª colocação, 23 pontos somados, 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Dois times aí que estão bem próximos na tabela e que fazem campanhas bem parecidas também. No mercado de escanteios, a gente tem aqui
Dois times que produzem bastante em escanteios dentro da Eredivisie. O Go Ahead Eagles, quando joga dentro de casa, tem uma média aí entre marcados e sofridos de 11,6 em escanteios dentro da competição, dando aí um foco para os escanteios marcados. Marca aí em média 6,2 escanteios dentro da Eredivisie. É uma média bem alta para um mandante, uma média bem boa. Mas também é um time que cede bastantes oportunidades ao seu adversário, tendo uma média aí de 5,4 escanteios de oportunidades cedidas ao seu adversário. O Ajax também é uma equipe que produz muito em escanteios quando joga dentro e fora de casa. Nesse caso aqui vai estar jogando fora de casa e tem uma média aí de 10,9 em escanteios dentro da Eredivisie. O que é que a gente pode trazer aqui de informações desse jogo que também são interessantes? Como eu falei para vocês, é surpresa aí, inclusive para muita gente, que o Ajax esteja na 5ª colocação da Eredivisie. Geralmente o Ajax está ali brigando com o PSV, com o Feyenoord, a primeira, a segunda, no máximo a 3ª colocação da competição. Nesse caso, o Ajax está aí na 5ª colocação do campeonato holandês. O Ajax não fez um primeiro turno bom, ao contrário, por exemplo, aqui do PSV, que fez 16 vitórias em 16 jogos, é algo assim realmente surreal, mas também não fez uma campanha mediana, nem muito menos boa. O Ajax, pelo que eu li aí nesse período que passamos de recesso, fez algumas contratações, também trouxe de volta alguns jogadores e também estava com alguns problemas dentro da diretoria, está resolvendo essa questão também dentro do clube. É um clube que está passando por um momento bem turbulento, então a gente precisa ficar de olho sempre nessas informações também. Como o Ajax vai voltar depois dessa paralisação? É algo que a gente tem que prestar atenção nesses próximos jogos do Ajax. O que é que isso pode impactar na nossa aposta? Em basicamente tudo, porque a gente precisa ver como é que vai estar o time, não só nessa rodada, como também nas próximas rodadas, e eu deixo essa minha primeira sugestão para vocês, não para esse jogo, mas para os próximos jogos do Ajax. De olho no Ajax nessa Holanda, nessa primeira divisão holandesa, ok? Deixo para vocês aqui de sugestão de aposta, minha primeira sugestão de aposta é o acima de 9 cantos, mais de 9 cantos para Go Ahead Eagles e Ajax. E também deixo aí o acima de 5,5 cantos do Ajax nessa partida, beleza, galera? E o próximo jogo também pela divisão holandesa, primeira divisão holandesa, o Vitesse, 18º colocado, recebe o Utrecht, 13º colocado da competição, dois times que estão ali na segunda metade da tabela. O Utrecht, 13º colocado, soma aí 17 pontos em 17 rodadas, 4 vitórias apenas, 5 empates e 7 derrotas dentro do campeonato holandês. E o Vitesse, último colocado da competição, ali com apenas 11 pontos em 16 partidas, 3 vitórias, 2 empates e soma 11 derrotas aí na competição. Se a gente trouxer aqui no mercado dos escanteios, a gente tem um time que produz muito em escanteios e outro que não produz tanto assim. Então, é mais um jogo deste domingo que a gente precisa ter bastante atenção, ok? A gente tem aqui o Vitesse, que tem médias entre marcados e sofridos de 11,1 em escanteios, tendo a seu favor 5,6 e 5,5 em oportunidades cedidas, ou seja, um time que marca em escanteios, mas também cede oportunidades a seu adversário. E o Utrecht tem médias aí de 8,8 em escanteios, sendo a seu favor apenas 3,4, ou seja, não é um time que produz ofensivamente, principalmente pela lateral do campo, tendo poucas oportunidades de escanteios, tanto é que sua média a favor é de 3,4 apenas. Mas, pelo contrário, é um time que cede muitas oportunidades por ter uma defesa um pouco frágil. Então, tem médias ali de 5,4 em escanteios cedidos dentro da competição. Para esse jogo aqui, é mais uma partida que também não costuma cumprir suas linhas. O over 9,5 a gente tem ali 50% dos jogos batendo o over 9,5, o over 8,5 a gente tem 60% de chance de estar batendo aí o over 8,5, e para esse jogo eu deixo para vocês uma sugestão apenas, que é tentar buscar pelo menos
8 escanteios na partida, ou seja, tentar buscar a linha aí mais de 7,5 nesse jogo. Então, acima de 7,5, mais de 7,5 é a minha sugestão para vocês para Vitesse e Utrecht. E o próximo jogo de hoje, último jogo deste domingão, fica por conta do Feyenoord, segundo colocado da Holanda, primeira divisão, recebe em casa o NEC, oitavo colocado da competição. Se a gente buscar aqui na tabela de classificação, o PSV está ali na primeira colocação com 48 pontos e o Feyenoord vem logo atrás na segunda colocação com 38 pontos, 10 pontos separam aí o líder do vice-líder do campeonato. Se a gente pegar aqui, o NEC está na oitava colocação com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas somados aí até aqui em 17 rodadas. Pegando o mercado de escanteios aqui, as médias das duas equipes, a gente tem um Feyenoord que quando joga dentro de casa tem uma média entre marcados e sofridos de 9,5 em escanteios, dando um foco aqui, principalmente, a quantidade de escanteios marcados quando joga dentro de casa. Vocês sabem que o Feyenoord é um time muito ofensivo, extremamente ofensivo, joga muito com volume de jogo, sempre com a bola, gosta muito de ter a bola ali no seu pé e tem um estilo de jogo extremamente ofensivo. É um time que tanto faz muitos gols, quanto também marca muitos escanteios. Então, é um time para a gente sempre estar de olho. Esses times que são muito ofensivos, a gente sempre tem que estar com o olho bem aberto para essas equipes, ok? Se a gente pegar aqui a média do Feyenoord dentro da primeira divisão holandesa, é de 9,5 em escanteios, mas 7,3 é apenas a seu favor. É um time que produz muito em escanteios, exatamente por todas essas características que eu acabei de falar para vocês. Mas é um time que cede poucas oportunidades ao seu adversário, dando ali uma média em escanteios de 2,2 em escanteios dentro da competição. Então, é uma média muito baixa ali contra, ou seja, não cede muitas oportunidades ao seu adversário. Pelo lado do NEC, o NEC tem aqui uma média de 10 escanteios dentro da Eredivisie, sendo aí dando um foco também a quantidade de escanteios cedidos, dando muitas oportunidades ao seu adversário, uma média de 6,2 em escanteios cedidos dentro da competição. Então, para esse jogo aqui, eu deixo a minha sugestão para vocês, é acima de 9 cantos, mais de 9 cantos para Feyenoord e NEC. Bom, galera, então é isso. Essa aqui é a nossa duplinha deste domingão. Mas se você é novo aqui no canal, nunca é demais relembrar. E se você também já é daqui, já está acostumado a ver esses vídeos, ver a dupla do dia, você já sabe bem que essa dupla não deve ser seu principal investimento. Bota essa dupla aqui para a gente ter uma duplinha no dia e tudo mais. Mas o seu principal investimento deve ser as análises que eu acabei de deixar no decorrer do vídeo, nesse vídeo completo. Uma análise também atrelado ali ao palpite deixado para vocês. Este sim deve ser o seu principal investimento. Essa dupla aqui você deve encarar ela de forma mais recreativa, obviamente, fazer a dupla, porque eu também analisei esses jogos, mas levar de forma mais recreativa, beleza? Então, acima de 8 cantos aí no jogo do Volendam e do Almere City e acima de 9 escanteios no jogo do Go Ahead Eagles e Ajax, dando uma odd aí de 2,9 em escanteios para vocês, ok, galera? Então, é isso. Agora, se você não deixou o like nesse vídeo aí, eu peço que você gentilmente deixe o like se esse conteúdo fez sentido para você. Espero ter contribuído aí com o seu dia de análise, com o seu planejamento para este domingo no mercado de escanteios, valeu? Então é isso, galera. A gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de análises.